Então, aqui vocês estão olhando aqui um print que eu fiz do meu celular, que aí eu fiz agora, à noite já, né? Então, vocês estão olhando as perguntas. Então, eu vou ler somente as perguntas que foram selecionadas aqui. Como vocês podem ver, tem 314 comentários, tá? É impossível, gente, eu conseguir responder todas essas perguntas para vocês, tá bom? Então, bora lá. O Jefferson Leal fez uma pergunta. Leal, boa noite. Você colocou no pitch sobre cabos e sinais estéreos que eles sempre são desbalanceados. Está correto? Nesse caso, como eles trafegam com 2 sinais, mais o terra não teria que ser balanceado? Eu acho que essa parte aqui ficou bem clara na aula, né? Porque eu falo que o sinal balanceado, ele é composto ali por 3 vias que tem ali dentro. Você tem a malha, né? Você tem o cabinho da malha ali dentro. Você tem o code, que é uma informação igual ao hot, porém com a polaridade invertida. Então, vocês lembram daquele gráficozinho que eu mostrei lá no PowerPoint para vocês? É exatamente o mesmo sinal, a mesma informação, porém com a polaridade invertida. Se você tiver um cabo desse, que ele está fazendo a função de estéreo, como eu falei, estéreo são 2 informações diferentes, tá? Então você pode ter, por exemplo, a informação do L, você pode ter baixo, guitarra e violão. E na informação do R, você pode ter teclado, carrom e, sei lá, saxofone. Então você tem 2 informações diferentes, no L e no R. No cabo balanceado, você tem um sinal mono trafegando com 2 informações idênticas, no hot e no cold, tá bom? Então, assim, isso aí eu deixei de bem claro lá, mas eu estou só dando uma reforçada aqui, caso algum de vocês tenham ficado com algum tipo de dúvida ainda aí recorrente sobre isso daí, tá bom? Aí o Josenberg Lima até colocou aqui embaixo, ó. As músicas para passagem de som, aonde eu acho? Tá lá, lembra, o quadradinho que tem lá onde tem a aula, na página. Embaixo do quadradinho tem um link lá para vocês fazerem o download, ok? Então vamos para as outras perguntas. O Jonatas Rocha, como posso montar um esquema para fones de ouvido estéreo, trazendo sinal para os fones da Medusa? Isso aqui tem muita gente que tem essa vontade de montar um sistema de fones de ouvido estéreo, né? Vou já explicar para vocês. Tem um projeto de colocar sinais separados para os PAs, PA da direita e PA da esquerda. É fazer o LR, né? Que ele está falando aqui. Levando um cabo separado para cada. No caso, teremos 2 caixas para PA, 2 caixas de retorno atrás dos PAs. 2 caixas de retorno atrás dos PAs, assim, um palco, né? Ali, presumo, né? Com o som dos instrumentos voltados para o púlpito. E 2 caixas de retorno no púlpito. Todas essas caixas seriam ativas. Estamos pensando em trabalhar com o i24, início, se Deus permitir e tal, com a digital Yamaha ou a Berg. Tá, então vamos lá. Para vocês terem... Isso aqui é o software que eu estou utilizando aqui hoje, pessoal, tá? E para quem é novo aqui, isso aqui é o software de comando da X32, que é a console que eu estou utilizando aqui agora para fazer essa live com vocês, ok? Bom, para você ter um sinal estéreo, como eu falei nas aulas, vocês precisam ter 2 sinais, tá? Você precisa ter 2 sinais diferentes para você conseguir ter um som estéreo, LR, né? Então são 2 sinais independentes. Você tem que ter 2 caixas reproduzindo 2 sons. Para quem tem som estéreo aí, ó, basicamente som estéreo é isso aqui, ó. Vou fazer aqui para vocês um pan, tá? Só para vocês sentirem, ó. Então aqui agora, ó, o som tá somente no lado esquerdo aí para quem está utilizando algum sistema de som estéreo. E agora o sistema de som está somente do lado direito, tá? No R, então left, right, ok? Então a gente tem LR, para quem não sabe, significa isso, tá até aqui, ó, left, right, ok? Então para você ter um monitor, você precisa ter o fone de ouvido. Aqui eu estou usando o fone de ouvido com 2 alto-falantes, 2 caixas, digamos assim, uma em cada orelha, né? Porque a gente escuta de forma estéreo. Então o que você precisa? Você vai precisar separar 2 vias de auxiliar. Deixa eu só separar aqui, ó. Você vai precisar separar 2 vias de auxiliar para você monitorar isso, para você fazer o seu monitor estéreo, né? E aí, por exemplo, se você for puxar para um fone de ouvido, você vai precisar puxar
duas saídas. Aí você vai ter que vir aqui no Mixbus, fazer o link, né, do canal, o Stereo Link, ó, ele vai linkar aqui, ó, com o Mixbus 2. E aqui você já vai ter, ó, dois sinais. Então aqui vai tocar o sinal L e aqui vai tocar o sinal R, tá? Então você tem dois canais aqui de auxiliar para você mandar para o seu bus estéreo, né, para o seu auxiliar. Você precisa separar dois auxiliares. O que eu não acho vantagem disso? Porque você pede muitos auxiliares. Se eu imaginar que essa mesa aqui, ó, eu tenho até o bus 12 aqui, né, digamos. Nessa mesa não tem, porque é somente se você for expandir. Ou então se você estiver utilizando uma Behringer X32 Full. No meu caso aqui não é, eu estou utilizando uma Compact. Mas se você tiver, você teria que separar aqui, olha, dois para cada uma. Então cada músico iria ocupar duas saídas auxiliares da sua mesa. Então você faria aqui, nesse caso, somente 6 músicos com 12 bus que você tem aqui, tá? Esses de efeito aqui estão dedicados para o efeito. Então seria assim, para você conseguir ter esse sinal estéreo, você teria que fazer isso aqui, ó. Tá vendo que ele já até separou aqui no cantinho o L e o R, ó. Entendeu? Então eu acho assim, é muito desperdício de canais. Você pode deixar mono, tá? E a pessoa vai ter basicamente a mesma referência, gente, tá? O som não tem mais qualidade ou menos qualidade simplesmente porque você está utilizando um sinal estéreo, tá? A pessoa vai ouvir o mesmo som, tá? A única diferença é que ele não vai ouvir estereofônico, tá? Um pan que você fizer de um lado para o outro, a pessoa não vai estar ouvindo. Mas isso aí, convenhamos, né, gente? Você vai sacrificar tantos auxiliares. Aí você pega uma mesa, por exemplo, que tem 6 auxiliares. Aí você quer botar todo mundo estéreo. Você vai fazer só 3 músicos. Então você perde muitos auxiliares utilizando dessa forma, entendeu? Eu não faço, tá? Aqui, por exemplo, vocês estão vendo aqui o USB, ó, essa saída aqui USB é a live, tá? Aí na live eu estou mandando estéreo, tá bom? Então tem duas saídas aqui de Matrix, vocês vão ver aqui embaixo, ó, tá aqui, ó, Matrix, tá? Que é como eu gosto de fazer. Isso aqui é uma cópia do LR que eu peguei. Então, para me fazer estéreo, eu preciso de 2 canais, sempre, tá? Qualquer coisa que você for fazer, que você quiser fazer de estéreo, você sempre precisa de 2 canais, beleza? Então vamos voltar aqui. Espero que tenha ficado bem claro isso aí para vocês, tá bom? Vamos aqui mais perguntas. Aqui foi a do Jonatas Rocha, né? Posso usar um cabo balanceado em um instrumento desbalanceado, tá? É só você partir do princípio seguinte: você até pode pegar um cabo balanceado e ligar no instrumento desbalanceado. Ele vai funcionar? Vai, entendeu? Se você pegar, por exemplo, um cabo com um conector TRS, né? Que todos os meus xerifes aqui já sabem o que é o TRS, né? Que eu tô falando, né? O P10 estéreo, que o pessoal chama de P10 estéreo, tá bom? Então, se você pegar aí os conectores, ter com um cabo com 2 conectores TRS nas duas pontas, né? Com o conector TRS em cada ponta, corrigindo. Você ligar no contrabaixo e ligar o outro lado no amplificador, vai funcionar, entendeu? Vai funcionar tranquilamente. Só que isso não transforma o sinal do instrumento em sinal balanceado, tá? Isso não transforma. Esqueci de compartilhar a tela com vocês. Vou voltar aqui, tá? Isso não transforma... Tá aqui a pergunta do Jonathan, tá? Para quem não viu aí. Isso não transforma o sinal do instrumento desbalanceado em balanceado somente porque você utilizou o cabo balanceado, tá bom? Para você transformar o sinal do instrumento desbalanceado em balanceado, você precisa utilizar o DirectBox. Beleza, pessoal? Então, essa daí a gente já matou também. Beleza? Deixa eu ver aqui. Olá, acho que essa pergunta do meu. Olá, seminário muito bom, bem, o Anderson Macedo. Uma pergunta que vou fazer. É uma dúvida. Qual a quantidade e o modo que eu devo operar com esses equipamentos que eu tenho disponível na igreja que eu congrego? Uma mesa de Symphonic, um amplificador, 2 PAs, um retorno simples, uma medusa de 12 vias, igreja pequena. Qual a quantidade, a qualidade e o modo que eu devo operar? Olha, a qualidade sonora ela não está ligada a uma coisa que você... como eu devo operar com qualidade? Para você operar com qualidade, você precisa seguir os princípios, né, os fundamentos do áudio. Você precisa ter
boas conexões, você precisa ter as fontes sonoras, coisas excelentes, como eu sempre digo, o que é mais importante de você ter no sistema de som, quem é que sabe aí? Quem é que sabe aí? Coloca no comentário aí. Eu já respondi isso aqui várias vezes, tá? O que é mais importante em um sistema de sonorização? É você ter uma mesa boa ou você ter as fontes sonoras boas, né? E as pontas, né? Como eu costumo dizer, né? A fonte sonora e a outra ponta, né? Que é o que vai transformar o sinal acústico, o sinal elétrico em sinal acústico novamente. O que é mais importante? Uma mesa de som ou caixas e fontes sonoras? Todo mundo já sabe, já falei várias vezes. O mais importante em um sistema de sonorização para você ter qualidade sonora é você ter uma boa fonte sonora, um bom microfone, um bom contrabaixo, uma boa guitarra, um bom violão, uma boa bateria, entendeu? Aliado a uma boa caixa acústica ou caixas acústicas, tá? Atrelado a isso. Por quê? Porque são as pontas que fazem as conversões do sinal. Você pensar aqui que esse microfone que eu estou falando, ele está pegando a minha voz, que está aqui no ar, agitando as moléculas de ar, né? O meu microfone está captando a minha voz acústica, aí a minha voz entra, balança aqui a membrana da cápsula, aí isso transforma a minha voz, que é acústica, em um sinal elétrico. Então esse carinha que está aqui, ele tem que ser muito bom em fazer isso, tá? E a outra ponta, você tem que ter uma caixa acústica, porque ela vai fazer o funcionamento contrário. Ela vai receber o sinal elétrico, que aí já passou pela mesa de som, pelo processador de áudio, equalização, sei lá o que você fez, e ela vai jogar esse sinal elétrico, transformando isso em sinal acústico. Ou seja, o som volta para o ar. Então você tem o som acústico da minha voz, entra no microfone, aí ele fica elétrico. Sinal elétrico, vai sinal elétrico no microfone, sinal elétrico na mesa, sinal elétrico no direct box, sinal elétrico no processador, sinal elétrico no equalizador, sinal elétrico em tudo. Quando chega na caixa, o alto-falante começa a vibrar as moléculas, movimentar as moléculas de ar, e esse som vai de novo para dentro do ambiente. Então, isso são as duas coisas mais importantes para você ter qualidade sonora, tá? Ah, Leonardo, mas uma mesa top digital não é importante? Gente, é muito importante. O ideal é que você tenha tudo de excelente qualidade. Entendeu? Que você tenha tudo top. Mas se você não pode ter tudo de uma vez top, tenha as pontas equipamentos tops, ok? Tenha boas fontes sonoras, bons instrumentos, bons microfones e boas caixas acústicas. Porque se o sinal chegar ruim aqui nesse microfone, imagina só, se a minha voz chegou, o microfone captou minha voz ruim, a gente não consegue corrigir isso para frente, entendeu? Você não consegue corrigir um sinal que o microfone captou uma porcaria numa mesa. Você não consegue fazer isso, nem no processador digital, não consegue, não existe mágica. Assim como não adianta nada você ter um microfone bom, uma mesa top, aí chega lá no final, você ter uma caixa ruim, que vai fazer essa situação, né, de transformar o sinal elétrico em sinal acústico ruim. Aí o som vai sair uma porcaria. Então, tenham isso em mente, tá bom? Isso que você falou, se é igreja pequena, se é igreja grande, isso é princípio, tá? Isso é princípio, conceito de áudio, fundamentos de áudio, ok? Tô dando aí a bola para vocês fazerem o gol, hein, xerife? Tô dando a bola para vocês fazerem o gol. Aqui, o do Marcelo Mattioli. Bom dia, meu irmão de fé. Bom dia, meu irmão. Podemos ligar uma guitarra direto na mesa? Ou temos que colocar um cubo de guitarra, né? Bom, aqui é uma situação que depende, né? Se você perguntar, Léo, qual é o tipo de som que tu prefere? Cara, eu prefiro que você tenha um cubo, você tenha um bom microfone para microfonar esse cubo, para você conseguir extrair o timbre do músico. Porque o técnico de som, ele não cria som. Quem cria som é o músico. O músico que pega a guitarra, vai lá no amplificador de guitarra dele e timbra o som de guitarra que ele gosta, que ele quer fazer, que ele quer imprimir naquela música. O técnico, ele recebe esse sinal e ele amplifica na mesa de som.
Basicamente, a função é essa. Claro que tem, você precisa usar equalização, compressão, essas coisas. Mas, basicamente, se a gente for simplificar, é isso, tá? Então, eu acho uma falta de respeito quando um técnico, ele não representa, ele não respeita, a falta de respeito quando o técnico não respeita essa identidade musical do músico, entendeu? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade. Então, eu prefiro pegar o som do cubo de guitarra do técnico, por quê? Porque lá o cara timbrou, ele passou um tempão timbrando o amplificador dele, timbrando os pedais, ajustando qual captador da guitarra que ele vai utilizar, entendeu? Ajustando tone, volumes ali, o que ele vai fazer. Ele passou, às vezes, horas, dias para chegar naquele som tão esperado, tão legal que ele fez ali. Então, quando o técnico microfona o amplificador ali, ele está puxando muito da essência que o guitarrista criou ali, tá? A parte de criação, tá bom? E eu prefiro ver um som mais quente, um som mais real, mais vivo, tá? Mas isso é só uma minha preferência, eu interpreto dessa forma, entendeu? Já vi bons sons também de guitarra, que o cara tem uma pedaleira, que tem um simulador de amp, e o cara também faz o som dele lá na pedaleira, e você liga no direct da mesa. E chega muito bom. Mas em estúdio, em gravação, quando a gente está fazendo mesmo um negócio assim, classe A, de primeira, né? Eu prefiro utilizar a microfonada do cubo, entendeu? Eu prefiro vir puxando o sinal do cubo, beleza? Deixa eu olhar aqui. Qual é a outra pergunta? Estamos com esse problema de ruído na igreja. O Claudinei Arcanjo. Temos conectores e cabos balanceados e os direct box para os instrumentos. Contudo, o ruído ainda permanece. Pode ser, então, o sistema de ligação da rede elétrica? Cabos rompidos ou desencapados podem fazer esse ruído? Confere? Então, bora lá, Claudinei. Olha, pode ser que seja um defeito da sua rede elétrica. Pode ser falta de aterramento, pode ser a polaridade da tomada lá que está invertida, né? Você botou a fase, trocou fase com neutro. Então, pode ser isso, ou pode ser vazamento de componentes, de equipamentos. Eu já vi equipamentos pegarem sinais de radiofrequência porque eles não têm, digamos assim, não vou aqui falar de nenhuma marca, mas tipo assim, o equipamento às vezes ele não é tão bem feito, né? Ele não é de uma marca tão legal assim, e aí às vezes ele tem esses vazamentos, eles captam essas radiofrequências que tem próximo, né? Equipamento elétrico, né? Então está sujeito a ter algum tipo de interferência. Então acontece isso, tá? Então pode ser tanto a sua rede elétrica com algum tipo de problema, ou o equipamento em si está dando algum tipo de ruído e vazamento. E aí você me pergunta, Léo, mas como é que eu resolvo isso? Como é que eu descubro isso? Fácil. Você pega cada equipamento seu, liga o microfone e vai vendo se ele vai dando ruído. Cada equipamento. Se der ruído em todos os equipamentos, o problema está na rede elétrica. Se der ruído em um equipamento e nos outros parar o ruído, por exemplo, você tem aí equalizador, processador e mesa. Você tem 3 componentes. Aí você liga a mesa, tem ruído. Você liga o processador, tem ruído. Você liga um equalizador, tem ruído. Então o problema está na rede elétrica. Provavelmente o problema vai estar na rede elétrica. Agora, se você liga a mesa, tem ruído. Aí você liga o processador, o ruído parou, provavelmente o ruído está na sua mesa de som. Esses vazamentos que eu estou falando, projeto de construção que não foi tão bem feito. Beleza? Isso aqui, pessoal, tanto isso aqui, quanto da outra pergunta, que veio sobre essa questão de qualidade sonora que o rapaz fez, eu falo muito disso no curso de áudio, tá? Aluno meu fica cobra nisso daí, porque eu falo muito disso lá no curso. A gente bate muito nessa tecla de que é importante você obedecer os conceitos do áudio para você não ter nenhum tipo de problema no seu fluxo de sinal, né? Então, lá no curso eu ensino detalhadamente. Isso aqui que eu falei para vocês é só uma pontinha, tá? Lá eu explico bem mais detalhado, desenhando, explicando. Ainda tem um suporte, né? Que o cara ainda pode me mandar a pergunta lá no suporte e a gente vai tentar descobrir esse ruído aí junto. Beleza? Vamos continuar aqui. Em primeiro lugar, parabéns pela iniciativa. Que Deus abençoe. Estou iniciando na área, apenas na igreja. Mas quem sabe profissionalmente. Mais à frente você pensa em fazer um seminário explicando como mexer nos equipamentos? Seria de grande valia. O Alex Moura.
Eu já fiz isso no curso, tá? Porque no seminário a gente tem que escolher alguns tópicos só para a gente dissertar, para a gente falar assim muito superficialmente, porque eu tenho aqui um tempo extremamente limitado, tá? No curso de áudio, não, gente. No curso de áudio eu tenho horas para falar. O cara tem 1 ano para assistir as aulas, 1 ano me perguntando. Então, assim, vai vendo o tanto de tempo que o cara tem para estudar mais coisas. Então, eu consigo passar o material mais denso, o material mais sólido, grande, que para a pessoa estudar com mais tempo. No seminário não dá, 3 dias, gente. Não dá para fazer isso. Eu teria que parar minha vida muito tempo para me explicar cada componente, como que mexe na mesa de som. Eu tenho um módulo inteiro só explicando como é que você mexe numa console dessa daqui digital, entendeu? Como é que você vai operar tudo que tem aqui, explicando cada detalhe. No seminário não dá. Eu faria um seminário de 4 dias para me explicar todos os recursos de uma mesa dessa daqui. Como que opera, liga uma mesa, fazendo som, mixagem. Imagina, não dá. Entendeu? Então, assim, infelizmente é limitado o seminário, tá? Mas aí tem o curso de áudio para isso. E aproveita que tá barato, tá? Aproveita aí que tá barato. E não vai ficar muito tempo. Lucas Goulart. Será que posso fazer um aterramento simples só para tomada de uma mesa, tipo um fio na haste de terra? Bora lá, Lucas Goulart. É o seguinte, por que você não pode fazer um aterramento só para tomada da mesa? Porque você imagina que nessa tomada você tem lá a sua mesa ligada, aterrada, bonitinho, né? Você foi lá, fez a tomada certinho, botou a fase no lugar da fase, o neutro no lugar do neutro, terra no lugar do terra, fez o seu aterramento funcional, tá? Que não adianta só botar a haste, tem que botar a haste e medir para ver se está funcionando o aterramento. Mas você fez o aterramento todo bonitinho, funcional, liga a mesa está na tomada aterrada. Só que lá no palco, lá no altar da igreja, o cara tá ligando uma pedaleira que não tá aterrada. Só que não tem um cabo que sai dessa pedaleira e ele vem caminhando até chegar na mesa. Esse cabo, que está ligado lá na pedaleira do guitarrista lá, ele pode vir, ou um cubo de baixo, por exemplo. Imagina que você tem um cubo de baixo, tá ligado na tomada, a tomada não tá aterrada, aí sai o sinalzinho lá do cubo de baixo, vai lá para a mesa de som, e aí dá uma descarga elétrica nesse cubo de baixo. Você acha que é essa eletricidade? Ela vai procurar a fuga pelo aterramento. Se ela não achar, ela vai jogar pro próximo. Ela vai jogar na carcaça. Jogou na carcaça, meu irmão. O que tiver ligado ali vai tomar um baita de uma lapada, de um choque. Entendeu? E aí a mesa de som vai passar o choque pros microfones, porque tá ligado na mesa. Tudo vai bagunçar. Então, você precisa aterrar a sua rede elétrica, tá? Tudo tem que estar aterrado. Senão você vai fazer o sacrifício de tolo, que a Bíblia fala, né? Não faça esse sacrifício de tolo. O Guilherme SB. Paz do Senhor, irmãos. Conteúdo de aulas, conteúdo excelente, ajudando a sanar várias dúvidas relacionadas a ruídos e como produzir um som estéreo de qualidade. Uma dúvida. É necessário ter um direct box para cada instrumento ou é possível ter apenas uma? Animado para continuar aprendendo cada vez mais. Para ser um xerife que cumpre a missão. Xerife, ó, botou até hashtag. Isso aí. É o Guilherme. Acho que é Guilherme, não sei. Bom, então bora lá. Direct Box. Gente, Direct Box é para você, se você tiver um teclado e você for puxar o sinal estéreo do seu teclado, você precisa ter 2 Direct Box ou um Direct Box estéreo, tá? Se você tiver teclado estéreo, uma guitarra, um violão, um baixo, você precisa usar Direct Box para tudo isso. Cada equipamento que tem um sinal de line que você vai precisar ligar lá, mandar para longa distância e ligar numa entrada de mic de uma mesa, você precisa usar o Direct Box. Precisa, é regra, tem que usar. A não ser que você esteja numa distância curta, a mesa esteja próxima ali do instrumento e você vai ligar na entrada de line. Aí não tem problema, porque a entrada de line ela foi preparada para receber esse tipo de entrada. Beleza? Então, sanada aí a dúvida de Direct Box, tá bom? O Alexander Costa. Boa tarde. Qual a equalização perfeita para não dar microfonia? Bom, a equalização perfeita para não dar microfonia
Não tem uma equalização perfeita, não existe uma regra, uma receita de bolo para você fazer para você não ter microfonia. A microfonia ela pode ocorrer por diversos fatores. Também isso aqui é outra coisa que a gente bate muito no curso. Porque cada microfone ele tem um padrão polar diferente, tá? Então vocês precisam entender quais são os padrões polares dos microfones, de todos os microfones que você estiver utilizando, entender como que funciona o sistema de equalização de uma caixa, o sistema de equalização de um microfone que você fazer aqui na equalização da mesa, como que você vai usar esses recursos para você conseguir evitar a microfonia. Então, assim, não tem uma receita de bolo, tá? Também é um outro assunto bem complexo também, que são várias aulas, muitas apostilas no nosso curso aí disponíveis, só falando desse tema para sanar tudo isso, tá bom? E a segunda pergunta dele é: qual volume central devemos deixar para não ficar distorcendo na caixa de som do PA? Outra coisa também que não tem uma receita de bolo. Cada fabricante, ele estipula o quanto de sinal ali vai modular naquele botãozinho de sensibilidade. O pessoal chama de botão de volume, mas na verdade ali é de sensibilidade, tá? Por que de sensibilidade? Porque a mesa manda tantos volts ali para aquela entrada, e aí a caixa, aquele botãozinho é para você ajustar quantos volts entra ali para ele atiçar o amplificador, mandar energia para os alto-falantes, entendeu? Então, não tem. Depende do fabricante aonde você vai colocar, tá? Se a sua caixa tiver especificação de 0 dB, deixe sempre no 0 dB. Mas nem todas as caixas têm. Então, não tem uma receita de bolo para isso. Volume do retorno. Qual é o padrão? Pois não tem um equalizador nele. Pois só tem na mesa de som. Não, geralmente esses retornos de chão que a gente está falando, né? Essas caixas de retorno de chão, ela tem um equalizador simples ali, né? De 3 bandas, para você mexer no grave, no médio e no agudo. Então você tem uma quantidade de recursos limitados. Se você precisar fazer algum tipo de equalização mais precisa, né? Específica ali em alguma região de frequências, aí eu recomendo que você utilize, por exemplo, um equalizador gráfico. Você pode comprar um equalizador gráfico e colocar no meio do caminho aí para você equalizar seu monitor do jeito que você está precisando aí, beleza? E aí ele continua: tem um PA que fica perto da cabine do som, mas desliguei, pois me atrapalha muito e o som e só ficou 2 funcionando, mas pretendo usá-lo. Mas o que devo fazer, pois preciso de orientação. Alessandra, assim, eu vejo que você tem muitas dúvidas, tá? Você tá vendo um tanto de dúvidas, são dúvidas assim, que eu precisaria de várias aulas para me conseguir sanar todas elas. E aí eu volto a dizer, gente, né? Não dá para me explicar isso aqui numa live, tá entendendo? Então, você precisa, cara, entender fundamento de áudio. Gente, não tem pro áudio, a gente tem que parar de querer cortar caminho, tá? Não adianta você querer cortar caminho quando você... Na verdade, isso aqui não é nem do áudio, é para qualquer coisa que você for fazer, não adianta você querer cortar caminho. O processo de aprendizado que você passa, ele é necessário para você evoluir, tá? O que você pode fazer? Você pode ganhar velocidade. Quando você compra um curso de áudio, por exemplo, como áudio para a igreja, você vai ganhar velocidade de aprendizado. Ou seja, você vai estudar com método, com coerência, que vai te entregar uma carga de conteúdo ali com coerência, como eu falei, num tempo determinado que você se estipular para você poder estudar. Então, assim, não tem jeito, gente. Vocês precisam estudar conceitos de áudio para vocês entenderem os porquês. Eu até gravei um vídeo hoje falando sobre isso, que saiu no nosso canal do YouTube, né? Que muitas das vezes esse aqui é um problema gravíssimo. E não é do técnico de áudio não, tá? Isso aqui é um problema gravíssimo das pessoas. As pessoas, elas tendem a resolver somente o problema ali que está afligindo ele naquele momento. As pessoas não buscam resolver problemas na fonte, né? O que está causando esse problema. Você precisa entender o porquê que a microfonia... Como que a microfonia acontece? Como que uma microfonia acontece? Por que ela acontece? Entendeu? Aí, igual você falou assim, está distorcendo. Como que acontece uma distorção numa caixa acústica? Por que acontece uma distorção numa caixa acústica? Você precisa entender isso para você conseguir
resolver esses problemas. E aí você, ó, você olha o problema, não, já sei o que é isso aqui, ó. Pô, vai lá e resolve, porque você sabe qual é. Você não tá olhando ali só pra mesa de som. A gente, técnico de som, tem que sair da mesa, gente. Técnico de som não é técnico de mesa, não, tá? Técnico de mesa é só se você já é um artista mega estourado e aí você faz uma lista de exigências, entendeu? E aí a sua lista de exigências vai ser cumprida por uma locadora. O cara vai lá, ele foi contratado só para resolver os problemas que você listou ali, entendeu? Mas técnico de áudio, ele tem que entender de fundamento de áudio para resolver os problemas na fonte, fora da mesa. A mesa de som já é quando já está tudo consertado. Quando você já não tem problema elétrico, quando você não tem problema de posicionamento de caixa, quando você não tem problema de posicionamento de microfone, quando você não tem problema de cabo errado, quando você já está com o seu sistema todo alinhadinho, redondinho, funcionando bacana, aí você vai para a mesa de som. Aí é a última coisa que você vai mexer, entendeu? Então, assim, bora acordar, galera, bora acordar, entendeu? Para isso daí.